Bom, hoje é o nosso terceiro encontro. Então, nosso terceiro encontro, nós começamos a ler Histórias de Sucesso, do Bert. Esse é um livro fininho, onde ele traz várias reflexões sobre o que é sucesso nas empresas e no trabalho, como ele diz aqui no título. E algumas histórias. Então, vai ter algumas demonstrações de constelação, descrições de constelação, e a ideia desses encontros é nada mais do que nós tirarmos um tempo para lermos juntas, né, uma obra do Bert. E, claro, eu compartilhar a minha experiência dentro desse processo, mas a maior parte é nós trocarmos figurinhas. Então, assim, a ideia é a gente fazer esses encontros uma vez por mês para nós lermos juntos, decodificarmos juntos, né? A ideia do que o Bert traz ali, com as suas palavras complexas e estudarmos juntos. Até porque a gente está nessa fase tão corrido, 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 né? E eu acho que essa troca, ela é uma troca muito rica. Começamos então o subtítulo A Morte, ok? E ele começa assim: as empresas são a obra de uma obra a serviço da vida. Nelas atua um movimento que, depois de um tempo, torna-se independente, de maneira tal que elas continuam, como se tivessem um princípio vital próprio, independente daqueles que lhe deram a vida. Nesse sentido, são como os seus filhos. Continuam vivendo como os seus filhos. Andam sobre seus próprios pés. Quando seus autores abandonam o cenário da vida e outros continuam interpretando o seu lugar no jogo da vida. Olha que interessante, né? Ele já começa a falar sobre empresas, né? Que as empresas são a obra de uma vida e que depois de um tempo elas se tornam independentes, de tal maneira como se tivesse um princípio vital próprio, independente daqueles que lhe deram a vida. Né? Não sei quem aqui já estudou, ou já se aprofundou, ou já fez algum treinamento de constelação organizacional. A gente fala muito sobre isso, né? Inclusive quando a gente constela empresas, porque nós falamos do mesmo campo que tem o campo mórfico das famílias, né? A gente fala dos campos empresariais, que a partir de um determinado ponto começa a surgir isso que ele fala aqui, que é um princípio vital próprio, que nada mais é do que um campo mórfico, né, daquela empresa. Eu sempre faço o link que é como se fosse a cultura organizacional, né? Que são aquelas regras veladas de como você se comportar na empresa, né? Do que impera ali. E o curioso é que ele diz assim, ó, mesmo que os seus autores abandonam o cenário da vida, ou seja, que faleçam ou que saiam da empresa, né, de alguma forma, a empresa continua, né? Outros entram e continuam interpretando o seu lugar, ou seja, entram na empresa como CEO, como gestor, diretor, enfim, e continua. A empresa segue adiante, né? A vida segue adiante, assim como os filhos, né? Quem é que tem filhos aqui? Não é assim? A gente cria, cuida ali durante um tempo que parece tão grande, mas é curto, né? A gente cuida ali e de repente, depois de um tempo, eles criam vida própria, não é assim? Então, é mais ou menos esse link que ele quis fazer nesse primeiro parágrafo. Continuando. Da mesma maneira que os pais, quando envelhecem, retiram-se paulatinamente da vida de seus filhos. Desse modo, os empresários saem paulatinamente da vida cotidiana de suas empresas, quando a obra de sua vida segue seu caminho também sem eles. Cedem a direção a outros, que continuam dirigindo em seu lugar aquilo que lhe deram a vida. Aqui é basicamente sucessão, né, gente? Praticamente sucessão. E vou, assim, compartilhar com vocês como é recorrente a quantidade de pessoas que vêm constelar sucessão de empresas ou que tem uma empresa familiar onde os filhos, às vezes até os netos já estão no movimento de gerir a empresa e ainda assim o fundador, o pai, o avô, enfim, não quer largar o osso, como diz, né? E isso começa a dar um problema na empresa, tá?
porque a vida é seguir adiante, como ele está falando aqui. E aí ele continua. Pode ser que sua empresa ainda leve seu nome, mas logo aqueles que, mas logo aqueles aos que ela serve relacionarão esse nome cada vez mais aos produtos. O nome de seu autor e sua lembrança passam a um segundo plano, até afundarem com ele no túmulo. Como encaramos, como encaramos como empresários, seja no campo que for, o final de tudo que conseguimos. Imaginamos o final antes dele chegar. Internamente atravessamos antes um limite, como se passássemos a um outro espaço, inclusive a uma outra vida, na qual aparece apagado o que aqui termina, porque devemos começar outra coisa. Depois, retornamos à nossa vida cotidiana. Como? Alegres. Fazemos com que a nossa luz brilhe de outro modo sobre nossas empresas e sobre aqueles aos quais servem. Nós deixamos a eles o próprio tempo e vamos com outro tempo. Como? Plenos e serenos para o próximo, que espera por nós, abertos e vazios. Gente, bem profundo esse subtítulo, hein? Aqui, quando ele tá falando sobre morte nesse subtítulo, e isso é bem importante, a gente precisa entender que ele tá, assim, ele tá basicamente dizendo que depois de um tempo que você cria uma empresa, por exemplo, a Aline Charani Treinamentos, que é a minha empresa, né, que desenvolve cursos, treinamentos, assessoria individual, blá, 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 livros, enfim, o que quer que seja que esteja ali no contrato social. Depois de um tempo, isso vai apagando. Se eu tenho, se a empresa cresce a ponto de ter funcionários, ou sei lá, algo assim, e eu vou me retirando e essas pessoas continuam, por mais que o nome continue ali, a tendência é que esse nome seja desassociado da pessoa, porque isso aqui já criou uma vida própria. E é esse movimento que o Bert está falando aqui no livro, que faz com que muitas vezes os empresários ou fundadores de um negócio entrem numa crise. É quase aquela crise. É que isso é recorrente aqui para mim, né? Então talvez, não sei, talvez vocês possam lembrar de algum caso, mas é, é uma crise do tipo: o que que eu vou fazer da minha vida agora? A gente pode associar um pouco a questão da aposentadoria. Não é exatamente a mesma coisa, mas a sensação pode ser parecida, né? Ou seja, você dedicou a tua vida inteira a algo, né? Trabalho, no caso a empresa, e de repente eu preciso, como ele diz ali, retornar à minha vida cotidiana, né? No último parágrafo ele fala. E as pessoas não sabem como fazer isso, porque a vida inteira foi trabalhar demais ou viver para a empresa, porque empresários têm muito disso, né? Esse time, esse se dar demais para a empresa. E o que ele está falando aqui é que nós precisamos, como empresários, vivenciar uma morte, né? A morte da minha identificação de quem eu sou com aquilo pelo qual eu vivi, ou produzi, ou, enfim, estive à frente. Tamo junto até aqui ou tá muito complexo? Uhum. E isso é muito curioso porque, completando, né, o que a gente viu no último encontro sobre o sucesso não é o fim, como muitos de nós, né, imagina, nós precisamos, na verdade, nos antecipar antes que chegue ao fim e a coisa comece a murchar, para que aquela energia vital, ela continue dentro da gente. Então, ele já está dando a dica ali, né? Eu preciso fazer com que a minha luz brilhe de outra forma. Não só naquela empresa que eu estou deixando,
Mas em qualquer lugar ou qualquer trabalho, você pode ser um microempresário, como a maioria de nós aqui, profissionais liberais, né, microempresários, como consteladores e terapeutas. Então, mesmo que eu não tenha nenhum funcionário, mesmo que eu não tenha assim uma grande corporação, eu sou o fundador da empresa, né? Então, eu também preciso entender em que momento eu devo não só mudar e mudando os meus sucessos, que foi o que a gente falou bastante no último encontro, mas em que momento deu? Em que momento eu preciso não só mudar o que eu faço, em termos de sucesso, de serviços, mas realmente encerrar o meu ciclo. E esse encerrar ciclo, ele é doloroso? Sempre vai ser, porque tem um processo de luto. Tem um processo ali onde eu dediquei muito tempo da minha vida. E a maioria de nós tem resistência a mudanças, assim, no sentido de morte, seja ela metafórica, principalmente, né? Vamos colocar assim, de uma forma metafórica, em termos de grandes mudanças. Porque a gente tem um apego, não necessariamente aos sucessos que a gente obteve. Também pode ser, mas muito mais ao tempo de vida que a gente investiu naquilo, mesmo que de uma forma inconsciente. Então, a gente precisa deixar o passado, como nós vimos no último encontro, e começar a olhar para frente, como ele fala ali. O que espera por nós, né? E deixamos o que está lá, deixamos a eles seu próprio tempo e vamos para um outro tempo. Ou seja, o que agora eu quero desenvolver, o que eu quero dar ao mundo, o que eu quero experimentar. E aí eu começo a entrar num lugar de serenidade e plenitude, que é o que ele fala ali. Porque eu não estou apegado àquilo, eu abro, eu expando. E eu tô batendo o martelo nisso, assim, eu tô insistindo nesse trecho, porque ele de fato é um trecho importante, tá? E é um trecho, é um lugar, assim, que a gente vê muito no processo de sucessão de empresas, no processo de mudança de carreira. Quantos aqui que estão aqui ao vivo ou que vão ver depois? Que estão infelizes, mas ainda não conseguem dar o passo, né? E aí começa a falar, não, mas é porque eu não tenho coragem, ou às vezes até já tem todo um esquema financeiro de preparado, uma estratégia, uma reserva para fazer essa transição e ainda assim não consegue. Então o que a gente observa é que tem um apego num nível muito profundo aquilo que você foi, ao tempo que você dedicou, muito maior do que necessariamente o medo do novo. E é importante, assim, a gente percebe que, eu não sei se isso é só aqui do Ocidente, mas eu percebo isso mais aqui, né? Nós temos um tabu muito grande em relação à morte como um todo, né? Por mais que a gente sinta uma atração irresistível ao mundo de lá, conscientemente ou inconscientemente, né? Não no sentido de desejar morrer, mas de curiosidade e também às vezes de desejar morrer. Ao mesmo tempo, tem uma resistência, né, da gente ir pro novo. Eu sempre brinco que é muito natural aquele frio na barriga de ir pro novo, porque esse é um mecanismo fisiológico de proteção, né? Então nós temos isso dentro de nós, o nosso sistema nervoso ele é feito para nos proteger, porque ele é basicamente um baúzinho de informações, né? De tudo que deu certo e do que não deu certo da nossa espécie, que são os campos morfogenéticos, né? Que é diferente dos campos mórficos. E nós sentimos isso, então tá armazenadinho aqui no nosso cérebro, dentro de um lugarzinho que ele não passa pelo crivo do pensamento, ele tá lá atrás, na parte mais instintiva. Então, o que que isso quer dizer? Que qualquer coisa nova
Claro, se for grande, mais ainda, mas qualquer coisa nova, eu vou num lugar novo, num restaurante novo, conhecer alguém novo, sempre dá um, né? E isso é normal porque é o teu cérebro se ajustando, reconhecendo se tem perigos ou não, até você conseguir ficar relaxado. Então, é uma ilusão a gente achar que qualquer mudança, mesmo que seja uma mudança que a gente deseja muito, que vai ser assim, flutuante. Não vai, porque fisiologicamente não é possível. Quando eu começo a entender isso, eu começo a fazer uma distinção dentro de mim, que eu acho que isso, assim, é o bacana de você começar a se aprofundar nos conhecimentos de trauma e como o teu corpo funciona. Eu começo a fazer uma distinção interna do que é uma experiência sensorial, de um medo real, de algo que eu vou ter que realmente cuidar porque tem um perigo, seja por questões traumáticas que influenciam, gatilhos, ou porque realmente é algo perigoso e que eu tenho que ficar mais ligado. Ou aquela mesma descarga é uma descarga de excitação. Por exemplo, nós temos a mesma resposta fisiológica para a ansiedade, aquela ansiedade ruim, e para uma ansiedade que é considerada saudável, né? Que é uma excitação que a gente fala, na verdade. É o mesmo mecanismo do sistema nervoso. Só que muitas vezes as pessoas têm aquilo ali, assim, mescladinho, sabe? Então a gente precisa começar a separar internamente as sensações. Porque senão eu vou sempre, cada vez que eu vou vivenciar algo novo, algo bom, eu vou estar indo para a gavetinha, digamos assim, das experiências da ansiedade ruim ou do medo ruim, do medo que leva por um perigo e não por medo que leva uma excitação que vai para o crescimento. E às vezes parece muito, assim, semelhante às sensações, mas tem sutilezas que você começa a reconhecer a partir do momento que você está presente no teu corpo. Porque não é treino, né? Então, assim, não tem outro jeito. Eu só vou vivenciar luto, eu só vou vivenciar uma mudança a partir do momento que eu me expor àquele fenômeno. Faz sentido isso pra vocês? E isso é pra tudo. E sabe o que que é o mais louco pra concluir isso, né, pra gente seguir adiante? É que muitas vezes nós não estamos acostumados, não temos um registro sensorial de vivenciar coisas boas por N razões, né? Histórico, familiar, enfim, que quando vem uma situação boa, eu não consigo nem sentir, degustar, usufruir, porque é como se não houvessem receptores. Não é bem isso, tá, gente? Mas é como se não houvessem receptores que dissesse, ó, essa é uma sensação boa, blá, blá, blá. E aí a pessoa acaba não sentindo e não usufruindo, ou tá, cheguei aqui agora. É isso? Era só isso? Claro, porque criou-se expectativas ou porque o próprio corpo não consegue esticar, sustentar as sensações boas. Enfim, agora eu fui muito longe, me desviei do assunto principal, mas assim, só pra gente, né, refletir um pouco sobre isso, tá? Com o subtítulo Perspectiva. A perspectiva sempre vai à frente. Essa perspectiva tem futuro. Vai em direção a algo maior e vai para o mais. Quem quiser ter sucesso, olha sempre para frente. Movimenta-se em direção ao sucesso seguinte e ao novo. Assim como nossa perspectiva, assim será nossa ação. Assim como nossa perspectiva, assim será nosso ânimo e nosso impulso. E de onde vem essa perspectiva? Abrange-nos de fora ou abrangemos com ela tudo o que virá? Algo que virá e deverá vir porque o colocamos em nosso campo de visão. A perspectiva cria aquilo que vê, cria com confiança. Nossa perspectiva se torna criativa na medida em que a queremos. Ainda mais, nossa perspectiva arrasta muitos outros. Ao mesmo tempo, a perspectiva está acordada. Coloca o olhar em muitas coisas e está a caminho com ele. Portanto, como começa nosso sucesso?
começa no interior, em nosso espírito, com uma perspectiva. Essa perspectiva é otimista. E de onde vem? E de onde a nossa perspectiva tira seu impulso? Da plenitude do sucesso que outros veem em nosso trabalho. Essa perspectiva nunca procura algo que nos falta. Ela transborda daquilo que já temos. Dá em vez de tomar. Serve a uma coisa e, através disso, ao progresso de muitos. E onde está o nosso sucesso? Já está a caminho com nossa perspectiva em relação a ele. Né? Perspectiva de modo geral é um ponto de vista, um modo de enxergar algo, ou a forma como a pessoa vê o mundo. Também se refere a uma expectativa, que é isso que você falou, ou esperança sobre o futuro. A aparência de um objeto ou de uma técnica de representação também pode ser, né? Levando para matemática. Então, pro nosso significado aqui, né? A gente pode entender como um ponto de vista, um modo de chegar. Porque a gente faz, inclusive, né, esse movimento de, sob a minha perspectiva, sob a sua perspectiva, né? Então, a perspectiva, ela tá muito ligado, ao seu modus operantes interno, né? Que pode ter entusiasmo ou não, né? Ou seja, é o conjunto de coisas que faz com que você siga adiante, que faz com que você se movimente adiante. E isso pode ter a ver com as suas crenças, as suas ideias, mas tem algo muito importante que ele fala aqui, que o mais importante é que a perspectiva cria aquilo que vê, cria com confiança, né? Ou seja, algo que virá e deverá vir porque colocamos em nosso campo de visão, que, segundo nós vimos, é um ponto, né? Ou seja, eu sei onde eu quero chegar. É lá é minha perspectiva. E para isso eu crio caminhos para chegar lá, né? E aí ele fala, começa no interior, no nosso espírito, com uma perspectiva. Ou seja, para eu ter um sucesso, eu preciso saber onde eu estou indo, para onde eu vou caminhar, né? Porque ele começa a dizer que é um caminho que vai para frente, movimenta-se em direção ao sucesso e vai para o novo. Eu posso ter essa perspectiva, por exemplo, tem um ponto lá, mas eu não ter ação. Que é mais ou menos o que acontece aí na transição de carreira que a gente falou, né? Ai, pois é, eu já sei o que eu gosto, eu quero fazer a mudança, mas eu não consigo, eu tô parado. Então não é uma perspectiva otimista, como ele fala aqui. E essa perspectiva, ó, de onde nossa perspectiva tira o impulso da plenitude do sucesso que outros veem no nosso trabalho. E isso aqui a gente já poderia assim abrir margem para várias coisas para a gente discutir. Por quê? Porque ele continua, ele complementa dizendo assim, ó, a perspectiva nunca procura algo que nos falta, transborda daquilo que já temos, dá em vez de tomar. Ou seja, o que eu tenho em mim que transborda. E que quando o outro vê, né, que é o que ele está dizendo ali, ele diz: Uau, que sucesso que é isso. Quanto que isso, sabe, é facilmente reconhecido em você. Eu gosto sempre de falar, eu não sei se quem já me acompanhou em outros momentos ou já ouviu essa minha fala, o que você sabe fazer que é tão fácil que você às vezes nem se dá conta que é que é um talento, que é um dom, de tão natural. Pode ser qualquer coisa. Pode ser ouvir, né? Lembra que eu acho que eu comentei em alguma aula, né? Pode ser fazer bolo, que eu sempre dou o exemplo da minha amiga, né? Que largou o mundo empresarial para fazer bolo, virar confeiteira. Porque todo mundo dizia, meu Deus, que bolo maravilhoso, fez mais um, que bolo maravilhoso. Ah, mas é tão simples de fazer. E às vezes a gente não se dá conta, né?
Ou seja, eu não estou buscando algo que me falta. Ai, eu quero aprovação, eu quero reconhecimento. Ai, como. Não, transborda algo em mim. E isso naturalmente é reconhecido pelos outros. Ou seja, em termos de lei sistêmica, eu dou em vez de tomar. E o que muitas vezes acontece que impede o nosso sucesso é que eu quero tomar antes de dar. Eu comecei uma transição e eu já quero ter sucesso, eu já quero ter agenda cheia, eu já quero. Blá, 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 blá. Mas o que de fato você já deu? Porque se trata de dar, como a gente viu lá no início, né? Sobre o serviço, sobre o trabalho, no nosso primeiro encontro, eu acho que foi. O receber, ele é coadjuvante, nesse sentido, né? Nessa visão do Bert. A decisão, subtítulo. Nossa ação decisiva começa com uma decisão. Ela põe nossa ação em movimento. Toda decisão é uma ousadia e às vezes uma aventura de resultado incerto. Muitas vezes uma decisão é corajosa. A decisão certa chega no momento adequado. Se a tomarmos rápido demais, logo falta força para se impor. Se tomarmos tarde demais, vai mancando atrás do sucesso. A decisão precoce demais acaba sendo geralmente imprudente e irrefletida. A decisão tardia demais acaba sendo paralítica. Fica pendurada em outras coisas em vez de guiar. Com nossa decisão, fazemos o começo, apenas isso. Depois dela vem a seguinte, que faz com que a anterior avance. É uma decisão nova, seguida por uma reflexão e uma percepção nova. Frequentemente afasta-se da primeira decisão, pois essa apenas pode cumprir-se mediante uma nova. Toda decisão é provisória. Não podemos descansar numa decisão velha, nem confiar nela. Permanecemos em movimento, mediante novas decisões permanentes. Assim acontece com nossa vida. Para continuar, precisa permanentemente de decisões novas. Assim acontece com todo sucesso. O sucesso seguinte vem com a decisão seguinte e com uma decisão decidida. Ela tem efeito naquilo que decidimos com força, com amor. Eu gosto muito, durante a constelação, já dando uma dica assim, né? De quando as dinâmicas se mostram, né? Já se revelam, já vieram à tona. Às vezes a gente até fez um trabalho com frases, e às vezes parece que tá tudo muito paradinho. Eu sempre falo para a pessoa assim: agora você precisa decidir. Decidir tomar a sua realidade de uma forma diferente. Decidir fazer o movimento, decidir estar na vida. É importante, pelo que ele está falando aqui, que a nossa ação ela seja a partir de uma decisão, como ele coloca aqui, que vai colocar em movimento, né, a minha ação, no momento adequado. Senão eu vou ficar congelado, paralisado, puxa, e agora? Não saio do lugar? Ou vai ser aquela coisa quase desesperada. Ai, não aguento mais, vamos, sabe? Então, assim, eu preciso encontrar um lugar que precisa ser, no mínimo, um lugar de uma tranquilidade interna, que tem a ver com a plenitude que ele fala, mas que pode ainda ter aquele friozinho na barriga do novo, que é onde eu vou começar a ter essa distinção. Porque se eu for para algo novo em pânico, cadê a confiança que ele está falando ali da perspectiva? Não tem. Cadê o otimismo da perspectiva? Não tem. E aí, essa confiança que vem de dentro, né, que tem tudo a ver com a perspectiva que ele falou anteriormente, ela não move, não faz com que o teu movimento aconteça. Estamos conseguindo unir as coisas? Não é simples, tá, gente? Não é simples. Mas é importante a gente tomar. A gente toma a decisão o tempo todo. O que que eu vou comer agora? Que roupa eu vou vestir agora? Não é assim? As decisões, elas acontecem o tempo todo. E na medida que eu vou
percebendo essas motivações e me entregando essas decisões, pagando o preço, como a gente fala como adulto, né? Pagar o preço é bancar a decisão, independente se ela for equivocada ou não. E no caso dela ser equivocada, eu ser compassivo comigo, acho que isso é bem importante, a coisa vai fluir. Não tem como. Porque lembra ali, ó, você está transbordando aquilo que você tem. Na medida que você adquirir mais conhecimento, mais experiência, mais presença, você vai transbordar mais. E as pessoas vão sentir, vão reconhecer e vão chegar. Próximo subtítulo: precaução. Devemos ser cautelosos quando há uma ameaça de perigo. Esse perigo provém geralmente do exterior e às vezes do interior. Nós nos expomos ao perigo externo estando acordados. Nós o medimos, avaliamos como evitá-lo ou, se necessário, como ir direto ao seu encontro de igual para igual. Para poder afrontar um perigo com sucesso, a precaução precisa de decisão e coragem. Estes fazem com que os outros sejam também cautelosos conosco. A precaução hesitante com a qual nos afastamos em vez de avançar não nos deixa alcançar o grande sucesso. Ele foge dela. A precaução bem-sucedida anda de mãos dadas com a coragem alerta que nos torna capazes de olhar de frente um perigo ou um acontecimento ameaçador. Ainda há uma outra precaução. O ditado alemão, por exemplo, diz: a cautela é a mãe do vaso de porcelana. Quer dizer que lidamos com precaução com nossos recursos, nossas ferramentas e com as pessoas de cuja colaboração depende do sucesso. Essa precaução é, no fundo, valoração e respeito. Sem ela, sofreremos prejuízos. Nesse sentido, lidamos com precaução com nossa renda. Estabelecemos reservas para os tempos de penúria. Nossa precaução torna-se, nesse caso, previsão. Às vezes, somos cautelosos nesse sentido com as palavras. Onde convém, nós a retemos prudentemente. Só mostramos algumas poucas cartas. Essa precaução se torna uma estratégia sábia. O outro deve mostrar primeiro as cartas. Nesse caso, a precaução pede confiança mútua antes de dar um passo juntos. Uma precaução excessiva também se opõe a um empreendimento comum. O grande sucesso, às vezes, nos pede o primeiro passo, gerador de confiança, contra toda a precaução. O que nos pede, então, a precaução? Às vezes, ser incautos. De quando que é uma precaução bem-sucedida? Quando estabelecemos reservas para o tempo de penúria, né? Ou seja, quando lidamos com a precaução com a nossa renda, nossa precaução torna-se previsão. Então, isso é uma coisa que eu sempre incentivo as pessoas que querem fazer transição de carreira, tá? Planejem o seu orçamento. Aprenda a gostar de olhar para o seu orçamento. Aprenda a gostar. Ai, eu não sei, eu sou desorganizado, eu não tenho muito jeito com isso. Vai estudar. Sabe? Isso é muito importante. Crie um planejamento, principalmente no caso das empresas. As empresas, elas, claro, têm uma entrada de dinheiro de caixa todo mês, mas dependendo do negócio que você faz ou que você escolhe, as coisas são sazonais. Como eu coordeno isso, né? Como eu faço isso? Então, ele diz que essa é uma precaução bem-sucedida, porque eu vou criando estratégias, né? Eu fico em alerta, como ele diz ali, a minha precaução anda de mãos dadas com a coragem alerta, eu não paraliso,
Ai, meu Deus, então eu não posso mexer nesse dinheiro, né? Ou seja, eu não posso entrar num congelamento, né? Eu preciso ser precavida, obviamente, cauteloso, como ele fala, mas eu não posso me tornar completamente paralisado. Eu tenho que ter uma coragem comigo, desenvolver essa coragem, né? Que é o que ele fala que vai pra frente, tá? A único lugar, ele termina ali, né? O que nos pede então a precaução? Em que momento eu preciso realmente ser precavido? No caso de ser incausto. Se eu já sei que eu sou uma pessoa desmedida, imprudente, né? Incausta, eu preciso talvez ter esse alerta, né? Um pouquinho maior de tomar decisões. Então, às vezes tem pessoas que naturalmente são pessoas mais impulsivas, né? Ou não refletem muito nas coisas. Então, aí nesse caso, claro que a precaução ela precisa ser um pouquinho maior, ok? Tem tempo para seguir mais um pouquinho? Mais esse subtítulo, daí a gente já encerra, tá? Ele continua com o subtítulo A Pobreza. E aí ele fala assim: a pobreza parece ser o contrário do sucesso. Sem sucesso, alguém empobrece. Inclusive, na pobreza, um pobre deve ter sucesso em muitos aspectos para poder viver. A habilidade para poder sobreviver na pobreza provocada, por exemplo, pela desgraça ou uma catástrofe, transforma-se em uma excelente conquista para esses pobres. Refiro-me a outra pobreza. Os pobres, por exemplo, de uma favela tornam-se às vezes uma comunidade conjurada. Para eles, acaba sendo muito mais difícil sair dessa pobreza, pois isso seria como se perdesse as suas raízes. Uma fidelidade profunda os vincula aos seus concidadãos pobres. Olha que curioso. No entanto, como pode ter sucesso? Com o modesto. Permanecendo modestos, se mantêm vinculados às suas raízes, mas se desenvolvem numa outra direção. Essa pobreza é uma pobreza de espírito. Começa no espírito, permanece no espírito e muda no espírito. Superar essa pobreza é um sucesso de espírito. Primeiro, ainda de forma oculta, então é um sucesso secreto. Depois, aos poucos, a mudança a outro campo espiritual é um sucesso decidido. Também nesse caso, acontece com o maior êxito quando não chama a atenção, quando é insuspeito, sem ser percebido pelos outros. Desse modo, um pobre se liberta, ele coloca entre parênteses, lentamente de sua pobreza, de forma autônoma, com sucesso. Chegando a outra margem, apenas olha para frente com humildade. Desse modo, seu sucesso pode crescer dentro dele e permanecer sendo um sucesso modelo para outros pobres. Nossa, gente, isso aqui é muito profundo o que ele está falando, tá? Porque envolve campo mórfico, lealdade, e ele já está dando a dica de como você crescer mesmo tendo nascido num grupo, num lugar, como ele colocou ali na favela, né, onde está tudo conspirando contra. A gente tá estudando ao longo desses encontros, entendendo que a visão do Bert sobre sucesso é muito diferente do que a gente comprou, né? Aí na vida de sucesso. Via de regra, falando de uma forma generalista, né? A gente associa sucesso a enriquecer, a uma série de coisas. E o que ele está falando aqui é que, às vezes, em alguns casos, dependendo da minha origem, ele deu o exemplo da favela, mas pode ser em qualquer situação, tá, gente? Em termos, assim, de escassez financeira, né? Eu tô tão, como ele fala ali, né? Dentro de uma comunidade conjurada, né? Dentro desse campo mórfico coletivo do qual eu nasci, do qual faço parte, tão enliadinho, né? Com essas fidelidades profundas, né? Como ele coloca ali. Eu tô tão dentro dessa fidelidade que eu não consigo acessar o sucesso, a riqueza, eu não consigo superar essa pobreza no que ele chama de espírito, que é aquele lugar muito, muito interno dentro de mim.
que é aquele lugar que me vincula ao meu grupo. Então, o que ele está falando aqui é basicamente o que a gente faz e o que a gente fala para qualquer tipo de quebra de padrão sistêmico, né? De uma forma muito resumida. Eu preciso superar essa pobreza dentro do espírito, ou seja, dentro da minha alma, dentro daquele lugar mais profundo que me conecta a esses clãs, né? Então, no começo, eu não preciso, sabe, gritar aos quatro ventos o quanto eu estou crescendo, aprendendo, mudando, evoluindo, ou até mesmo enriquecendo. Ele começa humilde. Porque dessa forma eu vou honrando as minhas raízes, como ele começa, como ele coloca ali, né? Eu não chamo a atenção, eu vou na surdina, eu continuo humilde, eu continuo modesto, então eu não sou percebida pelos outros. Por isso que ele fala que é uma pobreza de espírito, e eu preciso começar a mudança a outro campo espiritual, como ele fala, que nada mais é do que o nosso campo de informações. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está mudando, por exemplo, as nossas ideias do que é sucesso, que a gente comprou ao longo da nossa vida, a gente está entendendo, ou mudando, né, o nosso entendimento sobre a própria vida, sobre as relações. Isso vai mudando o nosso campo interno. Eu não preciso necessariamente escancarar isso para todo mundo. Isso vai aos pouquinhos sendo construído dentro de mim, com humildade, olhando para trás e dizendo. Sim, eu vim de um lugar mais humilde, eu passei necessidades, mas eu também não preciso escancarar isso. E também não preciso, sabe? Ai, agora eu vou ajudar a minha comunidade ou as pessoas do qual minha família, ou sei lá, e vou postar para todo mundo ver. Não, faz o teu movimento em silêncio, né? Com humildade. Assim como ele fala, o seu sucesso pode crescer de dentro, né, para fora e permanecer e se tornar um modelo para os outros pobres, porque aqui ele está falando da pobreza exatamente, né? Então, assim, eu consigo sair desse campo, me libertar, né, como ele coloca, entre aspas, lentamente e de forma autônoma. Mas o que que mais vende na internet? Enriqueça em poucos dias. Faça um curso de um fim de semana e ganhe não sei quanto por constelação. Né? E aí você investe, e aí começa a vir clientes, e você não entende nada, não sabe o que fazer, desiste. Sei lá, tô dando exemplos que têm acontecido, tá? De pessoas que estão chegando para mim. Mas pode ser em qualquer área, vocês entendem? Então, assim, eu preciso dar esse tempo, porque eu estou numa comunidade, numa fidelidade profunda. E às vezes o que a gente percebe, principalmente na questão financeira, é que às vezes eu até faço esse dinheiro. Falando de dinheiro especificamente como um exemplo, e de repente ele vai embora. O que que é isso, né, que faz com que esse dinheiro vá embora, né? Então ele já vai dando uma dica de que eu preciso ter uma modéstia vinculada às minhas raízes. Talvez você tenha uma raiz, as suas raízes sejam já de extrema prosperidade, de sucesso, mas especificamente no caso da pobreza, das pessoas que vêm da pobreza, o caminho é um pouco diferente. Ok. A questão da escassez, principalmente para a gente, né, que vive aqui no Brasil por conta da nossa ancestralidade, ela é bem complexa, tá, gente? Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse livro, mas aqui a gente está ainda na parte das reflexões, né? Mas assim, a dica de ouro que ele está dando é: eu não entro num desespero, eu percebo que eu tenho esses campos que vão me influenciar. Então, talvez leve um pouco mais de tempo, e isso não significa que eu não vá ter sucesso. Ele começa silencioso, não preciso fazer alarde das minhas conquistas, eu não preciso, sabe, ficar, como ele fala ali, daquele diz, eu não preciso ficar chamando a atenção, né? Ele usou esse termo, não preciso ficar chamando a atenção, né? Porque aí é passinho a passinho, e aí isso fica.
forte, estruturado dentro do meu campo espiritual. E aí eu vou mudando aquele campo mórfico que me influenciava, né? Seja na escassez, no insucesso, ou em qualquer outra coisa, ele vai mudando. Então, eu preciso mudar de dentro para fora. Eu preciso criar, trazendo para o nosso dia a dia, né? Um novo campo mórfico a partir de mim. Um campo de sucesso, um campo de uma pessoa que consegue ter coragem, né? Tudo isso que a gente falou. Ele vai ser construído aos pouquinhos dentro de mim. É diferente de uma pessoa que já tem esse campo mórfico de sucesso e de riqueza. Isso já existe uma influência do coletivo do qual ele faz parte sobre aquelas pessoas. Por isso que a gente, e eu me incluo nessa, né, que vem de um histórico, como a maioria de nós brasileiros, vem de um histórico de muita escassez, né, da nossa ancestralidade, a gente tem que ter muita paciência. Ai, meu Deus, eu já olhei para isso muitas vezes, talvez tenha que olhar mais. Porque eu estou construindo esse novo campo de informações. E ainda assim, se eu comparar o que eu sou hoje, não o que eu tenho, o que eu sou, lembra? Espírito. Isso pode refletir fora, mas é muito mais dentro. Com aquela pessoa antes de eu começar esse caminho, eu tenho certeza que nessa comparação, o sucesso pode ser muito maior do que comparar alguém que já nasceu num campo mórfico de sucesso, porque a comparação ela sempre precisa ser de você com você ou de você para o seu campo mórfico e nunca com o outro. Mas o que que a gente faz? A gente fica se comparando com o outro, o que não, para mim não faz sentido nenhum, porque as condições são diferentes. Por isso que ele termina falando assim: desse modo, o seu sucesso pode crescer dentro e permanecer, sendo um modelo para outros, inclusive. Ok? Gente, deu por hoje então. A gente continua no próximo mês. Quem quiser já comprar o livro, ir lendo e relendo, acho que é bem importante, tá?